Olá, tudo bem? Meu nome é Benhur Carvalho, sou especialista na área de educação, segurança do trânsito e hoje eu tenho aqui as informações necessárias para você, referente às mudanças na legislação e sobre o gerenciamento de risco. Acidentes acontecem todos os dias, em qualquer lugar, e ele tem causas e ele tem consequências. As causas mais comuns dos nossos acidentes quais são? Imprudência. O que é uma imprudência? Sabe que não pode fazer, mas faz. Exemplo, alta velocidade, ultrapassam em faixas contínuas, desrespeito à sinalização. Também tem a negligência, como o descaso com o estado de conservação de um veículo, e a imperícia também, que é a falta de habilidade de alguns condutores. Todos os dias nós temos números significativos de pessoas perdendo vidas em acidentes de trânsito, ficando em cadeira de rodas, ou com sequelas, precisando de hospitais, e aqui danos materiais, prejuízos materiais. A morte não escolhe raça, sexo, e quando ela vem para qualquer um. Trânsito tem que ter bastante harmonia. Se você anda de moto, é apenas duas rodas. Não confia na motocicleta. Então isso é um sinal de respeito. Se você está andando com um veículo, você tem um equipamento de segurança lá dentro chamado cinto de segurança. Isso é um equipamento para te proteger, assim como se usa um EPI, um equipamento de proteção individual dentro de uma empresa, como capacete, como luvas, como bota e roupas adequadas. No trânsito é a mesma situação. Você não sabe se pode sofrer um acidente, então você tem que estar preparado. Por que acontece tantos acidentes de trânsito? Fator atenção. Se nós prestarmos atenção nesse quadro, nós vamos ver um número grande de imprudências. Pedestres atravessando fora da faixa, atravessando, correndo, pessoas abrindo a porta aqui sem prestar atenção, descendo do carro, gente fazendo conversão em local proibido aqui, gente que anda nos ônibus hoje de pé, cabeça para fora, não usam cinto, mexe no celular, atravessam no meio dos veículos aqui. Aqui em Sinop nós temos o problema do crescimento da cidade e junto com ele vem o crescimento dos automóveis. É necessário que se tenha espaço. E aí nós estamos ocupando espaço dos dois lados, tanto da esquerda quanto da direita. Mas se o motorista aqui não prestar atenção, ao abrir uma porta, você vai derrubar um ciclista, um motociclista e os acidentes vão acontecer. Aqui algumas situações de estacionamentos irregulares. Hoje a multa é pesada para quem estacionar em vagas de idosos e de deficiente. Perde-se 7 pontos na habilitação, o valor de uma multa é de R$ 293,47. Desrespeitar um sinal luminoso, como o semáforo, pode te custar uma multa de R$ 293,47, 7 pontos na sua habilitação. Cuidado com os locais onde tem os radares. Radar não faz mal para ninguém. Se você respeitar ele, é como se ele fosse um ninho de marimbondo. Se você for lá cutucar aquele ninho de marimbondo, ele vai te multar. Ele vai te picar. O radar vai ser a mesma coisa. Se você passar na velocidade acima do permitido, então ele vai te multar. Aqui nós temos uma Sinop que começou a crescer. Alguns anos atrás, a Sinop aqui, a nossa BR-163 era desse jeito aqui, ó. Nesse trecho que vocês fazem todos os dias, aonde vão e vêm, aqui muitos acidentes aconteciam. Hoje nós temos uma melhoria, mas essa melhoria desse asfalto propicia o quê? A alta velocidade. E a alta velocidade é um dos fatores que nós temos dos acidentes. A cidade de Sinop não tinha sinalização, tinha muita poeira, muita fumaça e de repente Sinop começou a crescer. O crescimento veio trazer vários problemas. A BR-163 teve mudanças na área central. Aqui nós tivemos duplicações. Aqui nessas áreas aqui você tem que tomar cuidado. Se você passar aqui do lado de um veículo, você pode se enroscar. Então é importante que preste atenção na sinalização, mantenha uma distância e saiba que nesses pontos existem os conflitos, onde o motorista pode se acidentar. A BR-163 tem um dos problemas: velocidade, ultrapassagem. Cuidado, somente ultrapasse quando a faixa for pontilhada. Um motorista que faz uma ultrapassagem destas aqui, numa BR, forçando a passagem, jogando o outro para o lado de lá, hoje custa o valor de uma multa de R$ 293,47 vezes 10. É multiplicado por 10. Então o valor da multa que ele vai pagar aqui é R$ 2.934,70.
Se ele ultrapassar numa faixa contínua, desde que não venha ninguém, mas se ele ultrapassar aqui, está custando R$ 1.467,35. Ultrapassar pelo acostamento, ultrapassar na faixa contínua da rodovia, custa quase R$ 1.500 agora, com as mudanças que nós tivemos na lei. Isso aqui é uma situação onde uma condutora de um veículo, por inexperiência, falta de habilidade, ela resolveu fazer uma ultrapassagem. Se verifica primeiramente as condições da pista, mantém distância, não fica colado. Olha aqui, faixa tracejado. O correto é você ultrapassar e retornar para cá, mas não, continuou. Ela não soube avaliar o espaço, então o que vai acontecer? Ela vai cair para fora. O caminhão quase bateu, mas em vez de parar aqui, ela puxou o volante. Quando puxou o volante, o carro começou a tombar, porque um carro em movimento com uma roda torta, a tendência é o capotamento. Então, aonde está o perigo ali? Ó? Ultrapassagem forçada, ele deveria ter retornado para aquela pista. Consequência disso, a passageira teve traumatismo craniano nesse acidente e veio a óbito. Uma moça de 20 anos de idade perdeu a vida nesse acidente aí. Tá? Outras situações são as colisões às ultrapassagens. Tem que se tomar muito cuidado. Se um condutor está indo numa pista, ele sempre verifica cruzamentos nos locais mais perigosos. Aqui é uma pista de mão única que se tem. Você tem 2 veículos, pode circular com mais segurança, mas aqui é o final. Então tome cuidado, porque aqui começa a estreitar. Quando começou a estreitar, aqui, nesse ponto, nós temos apenas uma pista para ir e uma pista para vir, se transformou em pista simples e uma ultrapassagem forçada. Olha só, ele ultrapassou nesse ponto, o que ele vai encontrar lá? Uma motocicleta. Ao retornar para a pista, nós tínhamos aqui uma motocicleta e isso custou a vida de 2 pessoas. Então o fator imprudência está presente. Você tem que saber quando pode ultrapassar e quando você não pode. Se a pista estiver molhada, você corre um grande risco de hidroplanar e aquaplanar. E motoristas não estão preparados hoje para pistas molhadas, porque acham que pode correr. Pelo contrário, você tem que reduzir a velocidade, você tem que calibrar os pneus corretamente do seu veículo, os 4 pneus calibrados, porque um dos pneus descalibrados, ele pode hidroplanar um veículo facilmente. Se acontecer um dia de hidroplanar, não freia, porque a primeira reação do motorista ao se assustar é tocar o pé no freio. Quando ele freia, ele trava a roda, e roda travada, ela não anda, ela arrasta na pista molhada. E a tendência dele é se assustar e puxar o volante para o lado. Veículo em movimento, com roda torta, ele vai tombar. Então, tira o pé do acelerador e segura firme o volante com as 2 mãos e, se der tempo, reza um Pai Nosso ali, porque você vai precisar, tá? Anda devagar e presta mais atenção. Por que tantos acidentes de trânsito? Por que toda semana nós temos pessoas que caem dentro dos valetões em Sinop? É culpa do valetão? É culpa do prefeito? Não. É culpa de um motorista que não presta atenção na sua velocidade, não presta atenção aonde está andando aqui. Isso aqui é um exemplo. Um condutor de motocicleta na área central, ao fazer uma conversão, ele não conseguiu e ele foi parar lá dentro desse valetão. Alta velocidade, a força centrífuga é aquela força que te impulsiona para fora. Se você não reduzir a velocidade, acontece nas rodovias a mesma situação. Essa moça aqui, dentro de um veículo, com as suas amigas, na área central de Sinop, sem o cinto de segurança, veio a óbito dentro de um valetão desses aqui. Ó. Nesse espaço, ali, perdeu a vida dela ali, porque estava sem o cinto de segurança. Aqui, na BR-163, a rota socorrendo pessoas, o estado desse veículo aqui, mas isso aqui é danos materiais, isso se recupera. Mas e quanto tempo que se levou para cicatrizar essa perna dessa senhora aqui? Ela colocou uma platina, fez cirurgia e hoje, graças a Deus, ela está bem. Mas o tempo de recuperação dela foi muito, quer dizer, deixou de trabalhar nesse período aí porque estava lesionada. Esse jovem aqui perdeu a vida 2 horas da manhã porque tinha bebido. Perdeu o seu controle da sua moto e bateu nesse caçambão aqui. Então, veio a óbito por isso. Para quem bebe e dirige, as mudanças da lei agora são sérias. Se você beber
e conduzir um veículo e o policial pedir para que você sopre o etilômetro, você pode até achar que a Constituição, no artigo 5º, diz que ninguém será obrigado a constituir uma prova contra si, mas você se engana porque a lei agora criou outro artigo. Criou o artigo chamado recusa. Quando você se recusa a soprar um etilômetro, você está sujeito a pagar uma multa aqui de R$ 2.934,70. Sua carteira vai ser recolhida, será suspenso o seu direito de dirigir e você terá que assistir todas as aulas na autoescola para poder receber sua carteira. Acidentes nos cruzamentos. Vejam só. Por que acontece tantos acidentes nos cruzamentos? Porque o artigo 44 do Código, ele fala assim, todo condutor, ao se aproximar de um cruzamento, ele tem que reduzir a velocidade. Mas será que todo mundo reduz a velocidade? Olha só essa motocicleta estando aqui, ó. Ela, em vez de reduzir a velocidade, simplesmente ela não reduziu. Ela não segurou. Olha só. E aí o acidente aconteceu. O veículo de 4 rodas, o carro, cortou a preferencial e aí tirou praticamente o direito daquele condutor ali. Tipos de acidentes de trânsito, tipos de colisões. Nós temos a colisão traseira, não mantém distância de segmento. Aí quando vê o veículo à sua frente, até tomar a reação necessária, ele não vai conseguir e aí acaba se envolvendo no acidente. Colisão lateral, não reduz a velocidade no cruzamento e os acidentes acontecem. Nós temos vários acidentes que aconteceram no município de Sinop, aonde o condutor, ao se aproximar de um cruzamento, como a Avenida das Ibipirunas com a Perimetral Sul, não reduziu a sua velocidade e chocou-se com um veículo que estava nesse momento aqui, passando ali. É esse tipo de imprudência que acontece nos acidentes, aonde o motorista se envolve e o mais fraco, que é o motociclista, ele é que vai sofrer com isso aí, com essas lesões. Pontos cegos é o pior que nós temos aqui, para quem dirige, tá? É o maior problema que nós motoristas encontramos hoje é os pontos cegos, porque aqui muitas vezes nós não enxergamos um ciclista, não enxergamos um motociclista. Então é um dos problemas mais assustadores que nós temos. Sabemos que nós somos limitados dentro de um veículo, então o correto é o motorista colocar sua cabeça um pouco para frente, um pouco para trás, olhar para o lado, porque muitas vezes no ponto cego ele não consegue enxergar. O motorista aqui, nesse caso, ele chega aqui num cruzamento, ele dá uma paradinha, ele olha para um lado e ele olha para o outro. E o condutor que se aproxima deveria reduzir a velocidade. Ele não reduziu a velocidade. Por não ter reduzido a velocidade, ele acabou se chocando com aquele veículo ali. Se ele tivesse reduzido a sua velocidade, ele teria condições de reter o seu veículo e de ter parado. Outro fator é chamado imprudência. Nesse cruzamento aqui, nós tivemos uma situação onde um condutor de uma caminhoneta que estava do lado esquerdo, deveria ter continuado no lado esquerdo, na Avenida Jacarandás, ao adentrar aqui na rotatória da Avenida dos Tarumãs, ele fez o contrário. Ele não prestou atenção na motocicleta que estava à frente, porque ele ficou apenas prestando atenção na rotatória. Ele deveria ter entrado em linha reta, feito a rotatória e depois retornado para aquele lado de lá. E ele simplesmente saiu do lado esquerdo e jogou o seu veículo, tirando o direito dos outros. Isso é um fator imprudência. A colisão traseira também. Não se mantém a distância de segmento entre um veículo e o outro e aí os acidentes acontecem. Preste atenção. O correto para evitar uma colisão traseira é quando você se aproximar de uma faixa de pedestre, você precisar parar, você começa a pedalar o seu freio. Começa a pedalar várias vezes, a lanterna do freio começa a piscar. Se você tiver que parar o seu veículo num cruzamento, num semáforo ou na faixa de pedestre para evitar uma colisão traseira, liga o alerta. Alerta é situação de risco, situação de perigo. Qualquer veículo que assistir ou ver com o pisca-alerta ligado, ele vai parar. Agora, se você não ligar o pisca-alerta, ele simplesmente pode desviar e atropelar um pedestre, um ciclista que está passando por ali. Nós temos aqui estatísticas de acidentes de trânsito no nosso município. A maior parte dos acidentes, como nós achamos que é com motocicletas, mas a maior parte são os automóveis mesmo que se envolvem em acidentes. Os motociclistas, eles são os que mais têm traumas ou que perdem a vida porque não têm proteção nenhuma.
Nós tivemos em alguns anos aqui acidentes no município de Sinop, onde a maioria dos que perderam a vida foram os homens, depois seguidos das mulheres. E a maioria tem de 30 a 40 anos de idade. Nas estatísticas, são os que mais se envolvem em acidentes, são aqueles que são habilitados há mais de 2 anos, com a idade de 30 a 40 anos de idade. Por quê? Porque não passam por reciclagem nas autoescolas, a lei muda e as pessoas não mudam. Aqui nós tivemos uma estatística onde o gráfico mostra que a maior parte dos acidentados são pessoas que têm habilitação e que o menor dos acidentados, aqui em vermelho, são os que não têm habilitação. Por quê? Tem medo da polícia, não vão em qualquer lugar, prestam mais atenção e têm medo de acidentes. Nós tivemos em 2015 50 pessoas mortas em Sinop. 40 foram homens e 10 foram mulheres. Em 2016, nós perdemos 46 homens, apenas 8 mulheres perderam a vida. Foram 54 óbitos. Em 2017, nós perdemos 59 pessoas. Foram 37 homens, 22 mulheres. Em 2018, nós tivemos aqui 35 mortos. Foram homens, 18 mulheres. Isso aqui foi até o mês de agosto, porque quando chegou no mês de dezembro, nós fechamos em 74 óbitos. 51 homens e 23 mulheres perderam a vida no ano de 2018. No ano seguinte, nós tivemos uma redução dos acidentes, mas mesmo assim fechamos em 46 óbitos. E esse ano já tivemos vários óbitos, principalmente de motociclistas, entregadores de lanche, que por alta velocidade, por imprudência, um bateu no outro e perdeu a vida. Esses são alguns dados que nós temos do IML que demonstra que os acidentes, em vez de reduzir em Sinop, só estão subindo. É fator imprudência. Aqui nós temos uma condição de penumbra. A penumbra é um dos horários prejudiciais para nós, que é no entardecer. Você liga o farol do veículo e mesmo com o farol ligado você não consegue enxergar muito à frente. Então, você pode encontrar um animal na pista, um buraco, um veículo quebrado e o acidente pode acontecer. Qual é a regra para o motorista que está dirigindo nesse horário? Reduzir a velocidade, redobrar a atenção. Somente isso. Aí os acidentes não acontecem. Agora é lei. Andar com o farol apagado na rodovia pode custar R$ 130,16. Você vai perder 4 pontos na habilitação. Uma coisa também que é recomendado dentro da cidade, mesmo que não seja obrigatório o condutor do veículo andar com o farol ligado, mas nós aprendemos na direção defensiva uma regra do ver e do ser visto. Andar com o farol ligado é uma forma defensiva de chamar atenção, mesmo de longe. Na rodovia é lei, é obrigatório. A Lei 13.290 pune com 4 pontos na habilitação. Mas andar com o farol apagado significa que você pode não ser visto e o acidente vem a acontecer. Lembrando sempre que motocicleta, ligou ela, o farol tem que estar ligado. Senão recolhe-se a carteira e suspende-se até o direito de dirigir do condutor que andar com o farol da moto apagado. Rotatórias, terceira causa de acidente. Uma coisa bem fácil de evitar um acidente numa rotatória. Vai reduzindo a velocidade, porque se está se aproximando tem placa de pare em todos os cantos. Dá preferência para quem está dentro ou para quem chegou primeiro. Pronto, não acontecem os acidentes. Mas o problema da imprudência é que tem motoristas que olham para cá e tem um motorista parado aqui esperando para atravessar e ele acha, já que está parado mesmo, vou eu. E ele entra e já o segundo e terceiro quarto que vem atrás também. Isso é um desrespeito à sinalização. Isso custa 7 pontos na carteira e R$ 293,47 de multa para quem não para aqui ou reduz a sua velocidade e para quem não dá preferência para quem está dentro da rotatória. Aqui são alguns casos de acidentes de trânsito. Um carro entra aqui, não para e vem uma moto da BR para cá, olha lá, se choca na traseira desse veículo. O motociclista imprudente em alta velocidade, se ele tivesse entrado devagar, não tinha acontecido aquele acidente. As formas corretas que você tem que se comportar quando você entrar numa rotatória. Lado esquerdo, quando você tem intenção de virar, de convergir, de retornar para um dos lados. Se mantém à esquerda, mas se você tem intenção de entrar à direita, pega a pista da direita
Sinaliza com antecedência e aí você vira. Ou você vai fazer um ângulo de curva. Você não pode ser em linha reta aqui. Isso aqui não é uma retatória, isso aqui é uma rotatória. Você tem que fazer esse ângulo de curva aqui, sinalizando a tua intenção. Sinaliza para entrar, sinaliza para sair. Nesse caso aqui não tem como sinalizar para entrar. Você segue em linha reta, mas quando vai sair, liga o pisca que você está saindo para cá, senão o motorista pode entender que você está indo para aquele lado de lá. Não é o correto você estar à esquerda e você entrar pela esquerda, porque um motorista aqui, ele pode achar que você está virando para lá e você vai cortar a preferencial dele e o acidente pode acontecer bem aqui. Essa situação também de um motociclista que perdeu a vida na Avenida das Figueiras. Um carro que vira, o motociclista voa aqui por cima e o capacete sai da cabeça dele. Isso custou a vida daquele motociclista. O motorista poderia até estar errado, mas os motociclistas também estavam errados, porque que ele não poderia estar andando pelo lado esquerdo da pista, a não ser para ultrapassar. Toda a circulação é pelo lado da direita, a esquerda é somente para convergir, para virar ou para fazer a ultrapassagem. E isso custou a vida desse motociclista aqui. Isso aqui chama-se ciclovia. Nós temos um problema sério hoje de disputa. A ciclovia virou pista de caminhada de pedestre. Ali é uma pista exclusiva para bicicleta. E aqui tem uma placa de pare. O senhor ciclista tem que parar e esperar os carros que estão dentro da rotatória passar primeiro, porque a circulação é livre para os veículos e não para o ciclista ou para um pedestre, porque isso não é faixa de pedestre aqui. Ó. Isso aqui é a continuação da ciclovia. Então, ciclistas e motociclistas também têm que respeitar. Ano passado saiu uma nova lei. Ciclista que não respeita o trânsito pode pagar uma multa de R$ 130,16 e ter sua bicicleta presa. E o pedestre que não cumpre com as regras pode pagar o valor de uma multa de R$ 44,00 e pelo CPF e pelo seu nome. E será cobrado pela prefeitura ou pelo cartório depois. Ficaria como dívida ativa, ficaria com o seu nome sujo. Quanto custa um acidente? Custa com danos materiais, danos físicos, custos operacionais, custos hospitalares, custos financeiros, custo para a própria família que tem que cuidar dessa pessoa e também custa para a empresa onde você trabalha. Pode gerar um traumatismo craniano, encefálico aqui, pode te deixar numa UTI, pode deixar paraplégico numa cadeira de roda, pode deixar tetraplégico também nessa situação, ou reabilitação, fisioterapia, e mesmo assim nós encontramos pessoas que não estão preocupadas com a segurança. Como, por exemplo, a BR-163, deito na motocicleta fazendo o chamado Superman. Esses fatores são os geradores dos acidentes. Você não sabe quando vai acontecer e o porquê que acontece, porque você coloca a sua vida em risco. Esse fator aqui também. Dar carona, rebocar um outro veículo, como uma bicicleta, isso pode custar aqui 5 pontos para essa condutora dessa motocicleta aqui. E pode custar R$ 195,23 para ela também por estar rebocando. Até é perigoso porque essa ciclista ela não usa capacete, ela pode perder o controle da sua bicicleta e cair e ela ter um traumatismo craniano. Muita imprudência. Estacionam em vagas proibidas como se pudesse. Não prestam atenção na sinalização e depois são multados e reclamam da fiscalização. Levam crianças e buscam crianças das escolas como se nunca fosse cair, nada fosse acontecer. Mas ela vai de capacete. Mas por que a criança não pode ter um capacete? Que custa uma média de R$ 70. Isso é segurança. Isso custa 7 pontos na habilitação, R$ 293 o valor da multa. Recolhe-se a carteira e ele vai ter a suspensão do direito de dirigir. Conversões em locais proibidos. Estaciona o veículo em cima de passeio, da calçada, como se fosse deles ali. Regra do ver e ser visto. Farol sempre ligado e mantenham sempre distância de um veículo para o outro e sempre ande no ângulo onde o motorista te enxerga e você enxergue o motorista. É a percepção de perceber os riscos. Quando você está transitando de moto, de carro, percebe se ali naquele bairro ali não tem um animal, não tem uma criança soltando pipa, jogando uma bola ou querendo atravessar uma rua. Começa a frear, começa a segurar, alerta com uma buzinadinha para avisar. Algumas regras essenciais para o motociclista. Não andar no cantinho da pista. Quando você anda no cantinho da pista, por ninguém que pareça que anda com medo, mas o carro tira uma fininha de você. Esse carro está errado. Por quê? Porque ele aprendeu que toda a ultrapassagem é lá do outro lado, é do lado esquerdo.
Mas mesmo assim ele aproveitou, porque você jogou a sua moto para cá e aí ele tentou passar do seu lado. Acontece a mesma situação com o ciclista dentro da cidade. O ciclista não deveria andar no cantinho, porque existe um perigo muito grande de alguém abrir uma porta, jogar ele para o meio da rua e ele ser atropelado. O ciclista deveria andar na rua no meio da pista. Você acha ruim? Não. O ciclista está no seu direito, porque é um veículo de propulsão humana dotado de 2 rodas, ele tem o seu direito igual essa motocicleta aqui, ó. Agora, esse veículo que está atrás, ele vai fazer o procedimento correto. Encontrou no meio, então ele vai lá do outro lado. Esta é a regra correta que nós aprendemos na autoescola. Ultrapassar pelo lado esquerdo e não tirando fininhas aqui dos outros. O valor das multas hoje estão muito, mas muito pesadas. Tem multas hoje, como gravíssimas, que chegam a R$ 17.608. A multa mais barata, por falta de atenção, é uma multa de R$ 88. A multa média por dirigir falando no celular ou chinelo de dedo custa R$ 130. A multa por você não usar o cinto de segurança, R$ 195,23. A multa por não respeitar a sinalização, R$ 293,47. Toda multa pode ter o fator multiplicador por 2, ela dobra em 12 meses e 1 ano se você cometer outra multa igual. Essa multa de R$ 880 é para aqueles que gostam de andar de moto por cima da calçada, a não ser para entrar na garagem, pode, mas andar em cima da calçada de moto, de carro, é uma multa de 880. Outra seria você passar no radar a mais de 50% da velocidade permitida, 880. Se você pular um canteiro de um lado para outro, R$ 880,41. Então é mais prático para você andar um pouco mais, fazer as conversões corretas, do que você perder pontos e perder valores. R$ 1.467,35 para quem ultrapassa um veículo na faixa contínua ou pelo acostamento. R$ 2.934 por direção perigosa, qualquer direção perigosa, empinar, racha, deitar na moto, até arrastar pneu, aquelas cantadinhas que o motorista faz, aquilo é direção perigosa. Custa quase R$ 3.000. Ou dirigir sob efeito da bebida, do álcool, quase R$ 3.000. A multa dobra de valor se você cometer novamente ela em 1 ano. R$ 17.608 é para aqueles que promovem eventos sem ter autorização do trânsito. Fazem competição de racha, de pega, e aí não tem autorização. Então, os promotores do evento podem tomar uma multa de quase R$ 18.000. Crianças no banco de trás têm que estar sentado na cadeirinha, no banquinho, até 10 anos. Crianças com menos de 10 anos têm que sentar no banco de trás. Crianças só com 10 anos para cima que pode sentar no banco da frente. E o pai é responsável por isso. Aqui pode ser um gerador de acidente, criança começa a brigar, brincar, e o pai prestando atenção não vai prestar atenção no elemento que é trânsito. Celular. Mais uma coisa que ninguém vive sem ele, né? Pois é. Mexer no celular hoje, segurar o celular na mão ou falar, tem 3 multas hoje para quem usa o celular no volante. Se você for pego falando no celular, é uma multa média, 4 pontos, e você vai pagar R$ 130,16. Mas se você dirigir segurando o celular na mão, vai pagar R$ 293,47 e vai perder 7 pontos na habilitação. E se você ficar digitando, são 7 pontos e R$ 293,47 o valor de uma multa. Um veículo forte de carro prestador de serviço, como energia, água ou de valores, pode estacionar nessa forma em vagas proibidas, parar e estacionar em cima da faixa? Pois pela lei pode. Assim como todo prestador de serviço que tem um giroflex aqui em cima, ele pode estacionar em qualquer lugar por questão de segurança. Ele é amparado pelo artigo 29 no seu inciso 8º. Assim como a polícia, ela tem livre circulação para poder parar e estacionar em qualquer lugar da via, desde que esteja com o giroflex ligado. Aqui nós temos o senhor pedestre. O gesto convencional que ele pode usar para pedir para que ele possa atravessar. Quando os motoristas aqui educados pararem, ele faz o sinal. Muito obrigado. Aqui nós temos uma senhora atravessando uma faixa de pedestre lá próximo do Banco do Brasil, na Avenida dos Jacarandás. E essa senhora quase foi atropelada. Por quê? Porque o motorista do lado não prestou atenção nela. E aí, quase foi atropelada. Olha só.
Então é importante que o motorista que está do lado, está atrás, preste atenção que se alguém parar é porque existe a possibilidade de que alguém estava atravessando ali. Ciclista pedalando em cima de calçada não é o correto. O correto é descer da bicicleta e empurrar. Empinando de qualquer forma agressiva, ele pode pagar uma multa de R$ 130,16 conforme prevê o código. Mas a intenção do código hoje é mais educar. Então a educação para o pedestre, para o ciclista, tem que ser nas escolas. Uma situação dessa aqui, ó. As pessoas atravessando, é engraçado que estão atravessando fora da faixa. Totalmente errados. Parece que tem medo de atravessar aqui, ó. E esse caso desse ciclista que atravessando aqui foi atropelado. Um jovem de 12 anos perdeu a vida nesse local. Então é importante que nós entendamos que não existe regra somente para motociclistas e condutor de veículos de grande porte ou pequeno porte, mas também existe para o senhor ciclista e o senhor pedestre. Causa dos acidentes são as imprudências, as faltas de atenção. Transportar pessoa no compartimento de carga? Não pode. O código estabelece uma multa gravíssima de R$ 293,47 e 7 pontos e a polícia pode prender o veículo e levar para o pátio do Detran. Tá? Ele não tem segurança, não tem banco, não tem cinto de segurança. Pessoas só podem ser transportadas com banco e cinto de segurança. Na lei da física, tome cuidado. Existe uma ação e existe uma reação. Se a pessoa for jogada para frente, ele sofre o peso de 35 vezes o seu peso. Isso dá toneladas de pancada. É importante que ele utilize sempre o equipamento de segurança, de retenção, para proteger a sua criança que esteja lá dentro do veículo, assim como ele dentro do veículo, ele tem que se proteger. Quando falta o cinto, eu sinto muito, que na lei da física ele é projetado 35 vezes para frente, então ele não vai conseguir se segurar ou ficar dentro de um veículo. Essa situação, uma criança no banco de trás, um passageiro no banco de trás, ele pode voar com uma força de 35 vezes o seu peso e ele atravessar para fora do carro ou mesmo matar uma pessoa que está aqui dentro com uma força de pancada. É importante, o cinto é a nossa proteção, é um EPI. Todos que estão dentro do carro são obrigados. Condutor e passageiro sem o cinto custa 5 pontos na habilitação e o valor da multa é R$ 195,23. Muito bem. Para que nós terminamos a nossa palestra, é importante que nós entendamos. Se o nosso dia começou bem, o nosso dia pode terminar bem. Essa situação aqui demonstra uma família em casa tomando um café e o marido se preparando para poder sair. Mas infelizmente, quando ele sai para a rua, ele não tem uma atitude correta de motorista prudente e ele coloca a vida dele em risco, ultrapassando nos corredores, alta velocidade. E nessa situação aqui, onde ele teve o desrespeito de não parar, custou a vida dele. Quem é que vai sofrer com isso? É a família, é os filhos que perderam um pai pelo fato de que não cumpriu com uma regra. Como mudar essa realidade? Com muita educação, com uma engenharia para cuidar das estruturas das nossas vias e com cada um fazendo a sua parte. Anda devagar, mantém distância e presta mais atenção. Os trabalhos da Polícia Municipal estão sendo realizados em todas as empresas e escolas, em todos os lugares, nas blitz educativas. Mas quem tem que fazer a sua parte é o próprio motorista. Esses trabalhos são realizados todos os anos. É isso que muda o comportamento. Se você começou um dia bem, espero que seu dia também termine super bem. Existe uma música que diz que é preciso saber viver. Se nós não nos cuidarmos, nós podemos sofrer com a nossa falta de atenção e a nossa imprudência. Esses são os telefones de emergência da Guarda Civil, 153, 190 Polícia Militar, 191 é Polícia Rodoviária Federal na rodovia, 193 é o Corpo de Bombeiro e o 0800 065 0163 é a Rota Oeste para os atendimentos. E assim nós concluímos a palestra falando de valores, de estatísticas, de causas e de acidentes. Faça a sua parte no trânsito.